Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade, mais esse encontro, mais esse momento maravilhoso ao qual nós estaremos compartilhando, fundamentos, compartilhando ideias, a qual o nosso Senhor, nos instrui, fundamentos, profundidade, para que tenhamos uma vida sólida, uma vida transbordante da presença e da graça de nosso Deus. Amém? Então, fico muito contente, fico muito feliz por cada um de vocês que estão acompanhando, esse trabalho ao qual Deus me confiou. Todos vocês que estão me acompanhando, eu agradeço muito o carinho, agradeço muito, a confiança, mais ainda nos dias de hoje. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais. E hoje nós estamos entrando em mais um estudo, mais um tópico a respeito do livro Kryptonita. Então, pessoal, compra este livro, é muito bom, muito maravilhoso. Depois desse daqui eu já vou partir para outro para vocês, tá bom? Tem um outro também que é muito lindo, o outro já é basicamente um testemunho, então eu não vou ler ele para vocês, mas no final desse daqui eu vou estar indicando e eu creio que vai ser muito maravilhoso na sua vida, tá bom? Então nós estamos no 9º dia e hoje nós estaremos abordando um assunto que se diz adultério contra Deus. Lembra de ontem nós estávamos falando sobre o casamento, O adultério dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, onde o John ali basicamente faz essa reflexão, Uma história fictícia, mas com fundamentos reais, a qual ele fala de um casal, que se ama, um casal que se decide viver juntos, Criar uma aliança de fidelidade entre eles. Depois a gente vê um comportamento da noiva, simplesmente querendo voltar às velhas práticas, às velhas emoções, e ali tendo um adultério dentro do seu relacionamento com o marido. Então é a mesma coisa, ali a alusão a respeito da noiva, que somos nós, a igreja de Cristo, para com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Ele faz a menção de que Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. Então hoje nós vamos dar mais uma sequência sobre este assunto e o tópico é adultério contra Deus. Vamos estar basicamente aqui desmiuçando o que a palavra de Deus nos ensina, quais são os tipos de comportamentos e conduta que um homem, uma mulher pode ter a questão de adulterar contra Deus, adulterar a aliança que Deus nos confiou, que Deus nos deu através do seu infinito amor, e o preço dessa aliança, igreja, a gente sabe que não tem preço, Então, a qual o Senhor nos resgatou do mundo das trevas através do sangue de Jesus. Então, quando a gente tem realmente o conhecimento, realmente, o discernimento do que significa, o peso dessa aliança que estamos tendo com Deus, a gente nunca mais volta para o pecado e nunca mais, vai praticar o pecado. Pelo contrário, odiaremos o pecado e vamos nos esforçar para todo o tempo estar sendo íntegro com o Senhor, vivendo uma vida de fidelidade. Amém? Então, aqui já uma pequena introdução, agora vamos para o assunto. Adultério contra Deus. Vamos refletir sobre essa palavra adúlteros. Lembra quando nós lemos aquele versículo de Tiago, capítulo 4, verso 4? Eu quero que você marque isso na sua Bíblia, estude sobre isso. Amém? Em nome de Jesus, Fran Paiva, com certeza, no final a gente vai estar orando, tá bom? A gente vai estar orando todo mundo junto e eu creio que vai ser uma benção. Então fica aí na live, com certeza. Tiago, dizendo novamente ali no capítulo 4, no verso de número 4, e a gente vê ele clamando, ali dando orientações, trazendo ensinamentos e fundamentos para o povo, para a igreja, e ele começa, expressando essa palavra, adúlteros. Adúlteros. Por que Tiago está abordando isso? Então nós vamos prestar atenção no corpo da escritura e a gente vai entender. Tudo bem, Rita? Boa noite. Então a gente vai entender o porquê que ele diz essa palavra adúlteros. Então vamos refletir, tá bom? Então Tiago 4, versículo 4, ele começa ali abordando essa frase, essa expressão dizendo assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essas afirmações aqui que Tiago está trazendo, abordando, elas são extremamente fortes. Por quê? Porque nos aponta. Por que isso é forte para nós? Porque nos aponta o dedo. A palavra de Deus nos confronta, igreja. E se não confrontar, tem algo errado
certo? Porque todos os dias nós temos que ler as Escrituras, praticar as Escrituras, e todos os dias seremos confrontados para ter uma vida de integridade, uma vida de santidade. A partir do momento que as coisas começam a ficar muito leve, muito tranquilo, muito santo para o nosso lado, tenha cuidado porque tem alguma coisa errada, porque evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é sofrer para ganhar, né? Jesus ensina isso, então não é o homem que vai contrariar o que Jesus ensina. Então é muito forte, tanto que dificilmente, a gente pode parar para pensar e analisar que dificilmente nós vemos aqui nos sermões, né, das igrejas, e até mesmo nas conferências atuais que nós tanto assistimos na internet, igrejas que bomba, né? Ou igrejas menores também, não importa, né? O título, não importa a placa, a denominação, porque o evangelho, igreja, ele não se limita a uma denominação. A palavra de Deus, ela habita entre a humanidade. Nós somos responsáveis, nós como igreja, né? E nós como indivíduos que temos, lógico, né, o nosso lugar de congregarmos com Deus, porque também é mandamento nós prestarmos cultos racionais ao Senhor. Então tem as reuniões, tem as igrejas, cada um, né, encontra um lugar que se agrada, que é bem recepcionado, que sente paz, que sente amor, e ali forma, né, basicamente uma célula que é do corpo de Cristo. Então existem responsabilidades. E por que isso é muito forte? Porque nós vemos hoje pessoas, líderes, evangelistas, todos nós que estamos transmitindo a palavra de Deus, temos uma séria responsabilidade. Uma responsabilidade de muito peso. Por quê? Porque o que sai de nossos lábios, que indica, aponta, instrui uma pessoa, nós temos que ter responsabilidade do que nós vamos dizer, certo? Então por que a gente fica muito preocupado com esses pregadores, muito preocupado com esses profetas, muito preocupado com essas pessoas que têm um grande, né, alcance de público, falando simplesmente, somente, né, basicamente de contexto isolado a respeito do grande amor de Deus, e eles não terminam a conclusão, ou eles não acrescentam, né, o complemento do amor de Deus que se diz a respeito da mensagem central, igreja. Eu acredito, sabe, né, por mais que eu sou tão pequeno diante do reino do Senhor, mas eu acredito, porque Jesus enfatizou muito a respeito dessa mensagem. João, predizendo a vinda de Jesus Cristo, ele enfatizou demais sobre esta mensagem. Paulo enfatizou demais em suas cartas para as igrejas, né, da Ásia. Então a gente vê que sempre o evangelho foi abordado de arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, aqui ele sempre está dizendo, porque nós possamos conhecer o nosso Deus. Arrependemos para que o Senhor se compadeça de nós e nos conceda a sua bênção. A gente sempre tem que entender que nós temos que nos arrependermos, porque sem arrependimento dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus caminhos, a gente não recebe a bênção do Senhor. Né? Ninguém virá a Deus sem arrependimento, porque sem arrependimento não tem perdão, e sem perdão não tem salvação. Inicia-se com arrependimento genuíno dentro de nós. Lembrando que arrependimento, né, é totalmente distinto de você ali sentir remorso. Remorso dói no coração ali, você sente, né, um gelo, e daqui a pouco você está praticando de novo. Então isso daí não é arrependimento, é remorso. Remorso é um peso na consciência e nada mais do que isso. Arrependimento não. É você ver a gravidade, você ver, né, a profundidade do pecado, você ver a transgressão que você está tendo, não só, né, aqui na terra, entre a igreja, entre os irmãos, que você afeta eles também com o seu pecado, mas o principal, aqui, ó, a separação sua para com Deus. Então, o pecado, ele traz essa consequência, né? Por um homem entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte. Então, o que acontece? Quando nós somos praticantes de pecado, quando nós vivemos uma vida deliberada de pecado, automaticamente estamos trazendo para dentro de nós a morte. Aquilo que Jesus já pagou com preço de sangue, com a vida dele, para te dar vida e vida em abundância. Ou seja, você está anulando aquilo que Cristo fez por você. Então, isso é terrível, né? Isso é uma violação gravíssima, isso é um adultério. Sabemos que dentro de um casamento, de marido com uma esposa, né, o pior dos piores pecados que um homem ou uma mulher pode trazer para dentro do seu casamento se chama adultério. É simplesmente uma quebra de confiança, né? Adulterar, né? Seja qual o âmbito for, se é um relacionamento extraconjugal ou se é de uma confiança, seja no que for. Adultério, igreja, traz destruição, traz morte. Então,
é algo que nós temos que sempre guardar nosso coração para que não entre esse tipo de sentimento e nesse comportamento, para que possamos prezar com amor, com zelo por tudo aquilo que nós fazemos, principalmente para Deus. Então, sempre a mensagem central do Evangelho é arrependei-vos, porque é fundamento para que tenhamos uma comunhão ali solidificada, eficaz para com o nosso Deus Pai, igreja. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, Deus não se torna nosso inimigo. Não é Deus que torna nosso inimigo. Pelo contrário, somos nós que nos tornamos inimigo dele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele é perfeito, o nosso Deus é justo. E além de tudo isso, o nosso Deus é imutável. Não importa o que possamos fazer para Deus nos amar mais, não influencia ele, certo? Porque ele não é movido por sentimentos, por emoções. O nosso Deus, ele é imutável, ele é santo, ele conhece tudo. Ele criou eu e você. Ele sabe tudo, como funciona o nosso raciocínio, como funcionam as nossas emoções, como funciona o nosso coração, como funciona a nossa integridade e ainda mais, individualmente, ele sabe. Então não adianta barganhar com Cristo, não adianta fingir com Cristo, não adianta. Se não está saindo do coração, ele sabe se é verdadeiro ou se não é. Se é puro ou se não é. Então, igreja, por que tem que ter o arrependimento? Porque nós temos que entender que para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos verdadeiramente sermos filhos de Deus, praticantes da palavra, tem que ter arrependimento. Arrependimento de tudo que nós fazemos, arrependimento de tudo que nós pensamos, de qualquer tipo de conduta, comportamento que não condiz com as Escrituras. E aqui entra uma lista gigantesca de mandamentos e princípios que não podem ser violados. Porque quando a gente viola os mandamentos, os princípios do Senhor, nós estamos transgredindo contra o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Então é isso que nós temos que entender. Algo muito comum que nós devemos aqui observar sobre os conflitos. Quais são os conflitos? Sempre quando há um conflito, meu amado, minha amada, uma das partes declara briga, não é assim? Sempre parte de uma contenda, uma briga, uma transgressão, uma separação, sempre vai partir de uma pessoa, de um ser, não é verdade? Então, a outra, muitas das vezes, preferiria não fazer parte daquilo, não participar do conflito. Você já percebeu isso? Em tudo que nós vivemos, sempre tem uma parte que inicia uma briga, um conflito. Então, o descontrole emocional, que a gente pode entender, claro, isso aqui, traz um comportamento totalmente destrutivo, igreja, totalmente destrutivo. Temos que entender claramente, porque Deus deixou muito claro que nós devemos ter o autodomínio sobre nós mesmos. E onde está escrito isso, Fábio, a respeito de ter autodomínio? É só você ler Gálatas 5, a partir do verso 22 ali, o Espírito Santo de Deus traz a revelação de princípios que nós temos que alcançar com excelência. Ele traz ali o fruto do Espírito Santo que está compartilhado comigo e contigo desde a origem, desde a natureza que foi criada em nós e compartilhada em nós, a natureza divina de Deus. Ou seja, não é mérito meu, não é mérito seu, não é benefício que somente você tem, não. São ali atributos que o próprio Deus compartilhou com o homem. Então é possível ser alcançado quando nós estamos em Cristo. É possível adquirir quando nós estamos no Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar sobre aquele Joãozinho ou Mariazinha que tinha uma vida totalmente torta, uma vida totalmente destruída, e ela encontra Jesus. E quando ela encontra Jesus ali, ela encontra a aliança que é apresentada para essa pessoa, e ela verdadeiramente, escuta aqui, tem muitas pessoas dentro de igrejas, tem muitas pessoas vivendo ao nosso redor que parece que são cristãs, que realmente são filhos de Deus, parece, mas na verdade o coração nunca se converteu. Por isso que Jesus diz claramente que naquele grande dia, no dia do Senhor Jesus, quando ele voltar a buscar a noiva, muitos, não são poucos, muitos se apresentarão diante de Jesus e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu ajudei os povos, as nações, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu fiz isso e eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer claramente, com toda a autoridade: apartai de mim, porque eu nunca te conheci. Olha que forte. Então você vê que há uma grande diferença de quem realmente é noiva e de quem realmente acha que é noiva. Onde está escrito isso? Parábola das 10 virgens. Ali faz a menção simbólica de como que é uma igreja decente
íntegra e uma igreja que não é reverente e que não é íntegra. Né? Homens e mulheres que verdadeiramente amam o Senhor pelo que Ele é e quer servir de uma forma íntegra, de uma forma santa, e ela busca todos os dias isso. E pessoas que simplesmente frequentam as reuniões, até diz que ama o Senhor, mas na hora de praticar, na hora de verdadeiramente ali fazer jus do que Jesus nos trouxe, ela simplesmente não tem esse prazer maravilhoso, esse prazer total de fazer com excelência. Então aqui é onde mora os lobos disfarçados de ovelhas. Então a gente não pode ser esse tipo de pessoa. Então é isso tudo que nós estamos lendo. E aí Provérbios 29:11, marca isso no seu coração. É uma palavra reta, certeira para mim, que estou falando pelo poder do Senhor, que eu também tenho que ter esse compromisso, e você que está ouvindo, porque não basta simplesmente ouvir e não praticar, você tem que ouvir, essa palavra tem que descer no teu coração, achar guarida, e você mandar essa informação aqui para a tua mente, que é a fonte do homem, que manda em tudo, e aqui você praticar tudo isso que nós estamos conversando. Então o que Provérbios 29:11 diz? Olha só, Salomão dizendo em todo a sua sabedoria divina que Deus compartilhou com ele. Ele diz assim, Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Sabe o que ele está dizendo? Aquele homem tolo, sabe? Aquele arrogante, aquela pessoa que não tem domínio próprio, aquela pessoa que fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não sabe que tem que ser pacificador, não sabe que você tem que ser misericordioso, não sabe que tem que perdoar, independente do que tenha feito para você. Independente. A razão não é o que fizeram para você, porque você e eu, o meu e o seu pecado matou Cristo na cruz do Calvário. Então quem somos nós para falar que não vai perdoar? Independente do que tenham feito para nós, certo? Então reflita sobre isso. Por isso que Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que fez mal para mim? 7 vezes? E Jesus falou, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Não interessa quantas vezes a pessoa passa mal para você. Ela vai ter a recompensa dela, ela vai ter o que ela está plantando. Se ela está plantando abacaxi, não vai recolher melancia. Então, se ela está plantando maldade, ela vai receber maldade. Mas qual é a minha e a tua conduta e comportamento correto mediante essa situação? Orar. Clamar por essa pessoa, porque Jesus na cruz do Calvário, pelo meu e teu pecado, naquele momento crucial da vida, que Jesus estava cumprindo o propósito dele na terra, ele diz, Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quando eu e você temos o entendimento da palavra, o que significa amor de Cristo pela humanidade, o amor genuíno, o amor aqui agapau, que realmente não importa o que façam por nós, conosco, porque nós somos como ovelhas, para o matadouro, todos os dias estamos sendo mortos, a nossa carne, tudo. Por quê, igreja? Porque não é aqui a nossa glória, não é aqui a nossa morada eterna. A morada eterna está no compromisso para com Deus, que nós chegaremos lá e naquele grande dia será revelado. Amém? Por isso, não podemos colocar nossa mente e nosso coração nas coisas terrenas. Por mais que possa chatear, magoar, entristecer, torturar, mas suporte por amor a Cristo, porque Cristo suportou por você. Amém? Grava essa mensagem no coração para que você vença todas as suas dificuldades. E o Espírito Santo de Deus, com toda certeza, está aqui, mostrando na sua mente e no seu coração o que você deve perdoar, o que você deve limpar do seu coração. Sabe por quê? Falta de perdão é uma corrente em você e uma corrente na pessoa que fez mal por você, ou você fez mal para ela, não importa. É uma corrente no pé. Ah, já morreu? Não interessa, o espiritual é eterno. Você está aqui, a outra pessoa morreu, mas é eterno a alma dele, ou seja, está ligado no sentimento dele também. Ei, peça perdão a Deus, fala, Senhor, me perdoa por guardar rancor, me perdoa por guardar sentimento ruim do que fizeram para mim. Eu não posso ser assim, não posso me martirizar por causa disso, não posso me matar por causa de um sentimento ruim. Me perdoa e eu perdoo a tal pessoa que fez tal ato para mim, e você vai ver que a tua vida vai melhorar demais. Amém? Perdão é libertador, perdão liberta as pessoas. Glórias a Deus. Então vamos lá. Posterior a isso, o John Bevere, que ele cita um ocorrido sobre a Segunda Guerra Mundial, que está escrito aqui no livro. Depois, você que comprou, adquiriu, você vai ler a história mais completa. E eu vou passar só aqui algo bem simples, algo bem rápido sobre o que ele fala. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ali em dezembro de 41, qual os soldados japoneses, todos nós aqui já assistimos talvez o filme de
Pearl Harbor, né? E a gente vê que os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos. Eles tacaram um monte de bomba, né? Com as aeronaves, fizeram uma destruição terrível na base naval dos Estados Unidos. E qual foi o desfecho dessa história? O que aconteceu? Né? O Japão declara guerra e ataca os Estados Unidos. Qual foi? Né? Ali a ação e a consequência. A ação ali gerou o quê? Destruição nos Estados Unidos. E qual foi a reação nos Estados Unidos contra o Japão? Ele armou um contra-ataque. E a gente vê, igreja, que foi terrível o que aconteceu. O resultado ali que gerou mortes, né? Catástrofes terríveis, né? Tanto na natureza quanto na humanidade que vivia ali, né? Então a gente vê que aquela bomba que foi solta ali, né? No meio dos japoneses, Hiroshima, trouxe uma desgraça, trouxe uma destruição terrível, que até hoje eles pagam por isso. Por quê? Cada reação gera uma consequência, uma reação, sejam elas boas ou negativas. Tudo bem, Sidney? Graça e paz, meu irmão. A gente está falando muitas coisas importantes. Depois que terminar aqui, volta um pouquinho, tá bom? Para você pegar o complemento total da mensagem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Então, o que acontece? Né? Milhares de pessoas perderam as suas vidas por causa, né, das atitudes de principais líderes de uma nação. Então, se a palavra de Deus fala que nós somos constituídos pela graça e pela aliança de Jesus Cristo, embaixadores de Cristo, um povo santo, um povo escolhido, um povo que está carregando a glória de Deus como estava na Arca da Aliança, que era um móvel, e passou para ser nós, seres humanos, condutores da presença de Deus, qual é o nosso comportamento devido para com isso? Nós temos que entender que temos uma responsabilidade muito grande, igreja. A glória de Deus não habita em qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Tem um padrão correto. E que padrão que é? Andar conforme a palavra, certo? Andar em obediência às palavras do Senhor. Filtrar o que você pensa, o que você fala. Quais são suas ações, quais são suas atitudes, como que você vive o seu dia a dia, né? Qual a frequência que você fala com Deus, que você suplica ao Senhor, que você clama a Deus, né? Quais são as suas orações, as suas petições a Deus. Qual é o seu comportamento no meio da tua comunidade, dos teus familiares, dos teus amigos? O que você fala de Deus? Como você exorta as pessoas com amor, com carinho, mas trazendo sempre a mensagem, né? Aqui a mensagem central que é arrependei-vos. João Batista, né? Ali predizendo a respeito do Messias que viria salvar o mundo, o que ele iniciou? Arrependei-vos. Porque se não arrepender, não tem como Cristo habitar dentro de nós. Templos sujos, igreja, Deus não habita. Não tem como. Não tem como. Ou seja, a aliança nova quer um odre novo, certo? O vinho novo tem que habitar em odre novo, ou seja, a velha criatura tem que ficar para trás. Você tem que reconhecer que a tua natureza, né, a sua naturalidade da primeira aliança, que é a aliança adâmica, ela não presta. Porém, a aliança que está em Cristo Jesus, né, esse compromisso que Jesus apresentou para mim e para você, de sermos noiva, igreja de Cristo, e Ele é o noivo, o cabeça da noiva, o cabeça da igreja, nós fomos chamados para viver algo muito mais profundo do que os nossos irmãos do passado viveram. Você entende? E isso que nós vimos o que Moisés fez, o que Elias fez, nós vimos o que Davi fez, a gente vê, né, o que Samuel fez. E, olha só, a palavra diz que a nova aliança é muito superior à primeira. E olha como o povo está caminhando hoje em dia. Olha o que o povo está fazendo por Deus no meio das nações, no meio dos povos. O que você tem ouvido? Quase a grande maioria são escândalos. Quase a grande maioria de cantores, de profetas, de pastores, de ministros, envergonhando o evangelho. E o que o inimigo vai fazer? Vai soprar isso para os quatro cantos das nações. E qual é a nossa responsabilidade como filhos de Deus? Pregar o evangelho, a mensagem verdadeira. Cuidar da nossa vida, do nosso comportamento, para que sejamos exemplo, igreja. Não pode ter mácula em nós. Temos que nos livrar de todos os maus comportamentos, maus caminhos, para que Deus se agrade de nós. Porque se Deus não se agrada de nós, tampouco estará conosco da maneira que Ele quer. Certo? Então, tá entendendo o que justamente aqui Tiago está comunicando? Nessa pequena frase. Então, outro ponto aqui muito importante que eu quero abordar com vocês, né, serei bem breve, nós, presta bem atenção nisso, nós conhecedores da palavra de Deus, igreja, nós temos de entender que essas palavras que nós estamos ouvindo aqui, que Tiago está, né, basicamente testificando, nos apresentando,
Tudo isso refere-se a nós. Ei, você que é cristão, você que é conhecedor da palavra, você que já recebeu a revelação do Senhor, você que já experimentou a aliança para o Senhor, essas mensagens é para você. Não é para o teu irmão que não conhece, teu amigo, né? Assim se dizendo. Não é para aquele que não conhece a palavra de Deus e ainda não experimentou a glória de Deus. Muitas das vezes a gente cai no erro de a gente querer, né, forçar a pessoa a entender, sabendo que ela ainda nem sequer experimentou um pouquinho da aliança com Cristo Jesus. Nem sequer ela ouviu ainda o Espírito Santo de Deus falar com ela. Nem sequer ela teve uma experiência óbvia, né, da presença do Deus Todo-Poderoso. Então essa mensagem central que é para mim e é para você. É exortação, hein? Arrependei-vos. Sabe por quê? Você está sendo exemplo para os outros. O teu testemunho vivo, muitas das vezes, vale mais do que as palavras que você está dizendo para ela. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o estilo de vida que nós temos. Cuidado com o que a gente diz. Porque o que a gente diz, a gente tem que ser praticante do que diz. Então se sai palavras de bênção da nossa boca, palavras de edificação de nossos lábios, se sai, né, fundamento da palavra de Deus nos nossos lábios, e nós não somos praticantes do que nós dizemos, somos hipócritas. Que nem Jesus dizendo da imundícia lá dos fariseus. É a mesma coisa. Falava maravilhosamente. Pregava a palavra de Deus com toda a profundidade de sabedoria. Mas a autoridade, zero. Sabe por quê? Nem sequer conhece a Deus. Deus nem está com ele. Então Jesus falou, vocês são podres por dentro, fariseus, hipócritas. Prega o que não vive. Fala o que não pratica. Então, igreja, isso é para nós, que somos conhecedores. Amém? Porque a palavra é clara. Clara. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E a verdade vos libertará. Libertará. Preste uma atenção numa revelação aqui. Libertará, que está dizendo aqui, é muito mais profundo do que simplesmente uma mera libertação. Porque libertação é Deus nos tirar de uma escravidão. Porém, ainda tem um processo para nos trazer o quê? Liberdade. John fala aqui no seu livro algo muito profundo, que ele fala assim, olha, eu fui liberto de um mal, mas eu ainda não tinha conhecido a liberdade, porque eu lutava contra aquilo. Jesus libertou e Jesus te trouxe a liberdade, igreja, você não sofre mais com isso. Então nós temos que procurar a liberdade também, além da libertação. Amém? Creia nessa palavra, guarda no seu coração. Então um ponto muito importante que nós temos que entender que refere-se a nós, não aos perdidos lá de fora, lá do mundo, que não conhece e nem sequer sabe sobre a aliança que Deus fez para conosco através de teu Filho Santo, Jesus Cristo. Amém? Então, ele não está englobando aqui toda a humanidade com esse ensinamento profundo, tá bom? Só aquele que já conhece. Lembra que Jesus falava para os discípulos? Eu falo contigo tete a tete porque está aberto o entendimento para vocês. Mas para eles, não. Para eles eu falo através do quê? Eu falo através de parábolas. Amor, traga para mim. Falo por parábolas. Certo? Porque tinha que falar por historinhas para que eles pudessem entender. Por simbologia para que eles pudessem entender. Porque a palavra pura, sabe? Como Jesus falava com os discípulos, eles não entendiam. Mas os discípulos entendiam. Amém? Então é isso tudo que nós temos que entender, irmão. Porque eu até escrevi aqui algo que eu achei muito lindo a respeito de uma expressão que eu acredito que você já ouviu na sua vida, né? Se for para fazer algo, faça com toda a vontade, com toda a integridade. Você já ouviu essa expressão? Então, seja zeloso para o que você faz com Deus. Seja zeloso no teu trabalho. Seja zeloso dentro da tua casa, com tua esposa, com teu marido. Seja zeloso com os teus filhos. Tenha zelo. Sabe por quê? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você é o que Deus criou. Amém? Então tenha zelo. Zelo do estilo de vida que você tem. Não viva de qualquer maneira. Não viva, né, sabe, com desejos desenfreados. Sabe por quê? Porque você é a noiva de Cristo. Você foi chamado para ser adornada. Adornada. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Não tem que ter mácula dentro de nós. Não pode ter impureza dentro de nós. Livre-se dos maus caminhos. Lá em Crônicas, Deus deixa muito bem claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só o que Deus está dizendo para nós, se o meu povo, não está dizendo para todos, o meu povo, aquele que eu escolhi, aquele que eu chamei, ele te chamou, você está ouvindo a minha palavra hoje, né, os meus lábios, mas que é o Espírito Santo de Deus que está trazendo para os meus lábios, que eu não tenho condição nenhuma por si própria fazer isso.
Ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos teus pecados, eu, Senhor, olha a recompensa, olha o resultado dessa ação, eu, Senhor, do alto céus, ouvirei a sua voz, e não só perdoarei os teus pecados, mas eu vou sarar a tua terra, para você dar fruto. É para dar fruto que Deus está dizendo isso, amém? Deus não quer que sejamos aqui inúteis aqui na terra, sejamos árvores que dê fruto para o reino de Deus. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Então seja zeloso, Deus não aceita de qualquer maneira, não viva de qualquer maneira, não sirva ao Senhor de qualquer maneira, amém? Então, olha só, até a tradução mais correta, né, dos manuscritos originais para adúlteros, que nós estamos falando a respeito de adultério para com Deus, né? Essa palavra aqui no original, no grego, nós lemos como moichos, e na verdade essa palavra ela é feminina no grego, né? Ou seja, podemos aqui encaixar, eu estava lendo assim, veio na minha mente de um jeito tão forte. Eu falei assim, meu Deus, até comentei com a minha esposa. Falei, amor, olha a mensagem que vai encaixando no coração. Então, se essa palavra ela é no feminino, no grego, né? Ou seja, podemos encaixar claramente que a mensagem está sendo enviada para a noiva de Cristo, a igreja. Somos nós, igreja. É eu, é você. Entende isso? Glórias a Deus. Você pode agradecer a Deus que você tem o privilégio de ter sido escolhido para a vida eterna e não para a morte eterna. Porque nem todos, igreja, nem todos vão ser salvos. Isso é uma realidade muito triste. Então faça valer a pena, faça a sua parte. Busque pelos teus, busque por todas as pessoas que Deus colocar nos teus caminhos. Não perca tempo de falar do nome de Cristo para as pessoas. Se você foi salvo, você tem que entender que você tem que mandar a mensagem, instruir pela mensagem, né? Comunicar-se pela mensagem, anunciar a mensagem de Cristo para salvar outras pessoas também. Esse é o compromisso. Tudo na palavra de Deus é muito perfeito. A parábola dos talentos, quando Deus dá 10, né? 10 para 5, acho, né? 10, 5 e 1, não me recordo, fugiu um pouquinho da minha cabeça, ou é 5, 2 e 1, acho que é 5, é isso. Deu 5, né, talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. E o Senhor viajou, ele demorou para voltar. Parece que Jesus estava demorando para voltar, não parece? E o que a parábola diz? De repente, ele chegou, ele cobrou do que tinha 5 e disse, cadê os talentos que eu te dei? Ele falou, meu Senhor, eu trabalhei com honra, com integridade, com zelo, e eu multipliquei por 10. Bom servo fiel. Entra no gozo do teu Senhor, entra para a glória, entra para a eternidade. E o que tinha 2? Senhor, eu fui íntegro, fui zeloso, o Senhor me deu 2, eu multipliquei, eu fiz 4, está aqui, Senhor. Bom servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E para aquele que deu 1? Quanto mais é dado, mais é cobrado, certo? Então o que tinha 5 tinha mais responsabilidade do que tinha 1. E ele chegou no 1 que era um pouco mais tranquilo, assim dizendo, no nosso entendimento. E o teu? Senhor, eu fiquei com medo. Sabe por quê? Porque o Senhor ceifa onde não tem nada. O Senhor é um Deus todo-poderoso. E o que você fez? Eu fiquei com medo e eu escondi o meu talento. Eu vivi assim, ó, escondidinho, com medo. Não falei nada pra ninguém. Deixei bem escondidinho. E eu fui lá, resgatei e tá aqui nas tuas mãos. Servo mau. Servo mau. Antes tivesse colocado no banco para render juros, nem isso você fez. Portanto, vá para o inferno e sofra pro resto da sua vida, com ranger de dentes e um fogo que nunca se apaga. Você está entendendo, igreja? É responsabilidade. Então tem pessoas que infelizmente vai ter esse fim da vida, né? Então vamos lá. Então o adultério aqui que a gente está vendo claramente, né, que Tiago está abordando, não se limita também, outra coisa, não se limita somente à adoração a ídolos, né, imagens esculpidas por homens, né, ao qual os homens reverenciam as imagens que nós sabemos. Não, é muito mais profundo do que isso. Hoje pessoas prendem-se a mente sobre idolatria somente isso. Né, na igreja tradicional, que olha as imagens lá e fala assim, nossa, são idólatras. Não é só isso na igreja. Às vezes você é um idólatra e você nem sabe. Sabe por quê? Porque Tiago, como Paulo, né, nas cartas aqui que eles enviaram para as igrejas, olha o que eles dizem. E ele está apontando com toda claridade para o entendimento de todos nós, a entender o que de fato significa também uma incredulidade e uma idolatria. O que ele diz aqui?
discriminação contra os seus irmãos e as tuas irmãs, difamação ou calúnia contra os outros, inveja, ciúmes, ambição egoísta, desejo e busca de seus próprios prazeres. Todas essas atividades aqui apontam para o quê? Para o adultério, igreja. Para uma idolatria. A pessoa cria algo dentro de si e faz e cumpre aquilo acima de Deus, vira um idólatra, vira um ídolo dentro dele. Porque ele tem que satisfazer aqueles prazeres, acima de satisfazer a vontade de Deus em sua vida. Lembra do primeiro e maior mandamento? Honrar teu Deus com todo o entendimento, toda a sua força, com toda a sua razão, com toda a sua vida. Servir ao Senhor, amar o Senhor. E o segundo, tão grande quanto esse, mas segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E tem pessoas que não praticam isso. Ou pratica parcial. Faz o segundo mandamento, mas não faz o primeiro. Ou faz o primeiro e não faz o segundo. Ou não faz nenhum dos dois. Então, igreja, é muito importante a gente aprender a adorar a Deus. E onde está escrito isso? Você lê nas cartas de Paulo. Você lê claramente. Tiago dizendo, quando você lê Tiago 2, 3, 4, leia Tiago para você ver, ele fala simplesmente sobre isso aqui, que nós estamos abordando. Então, todas essas atividades apontam para o adultério. Portanto, nós temos que tomar, sabe, muito cuidado, igreja. Muito cuidado para não limitar as revelações de Jesus Cristo, como Paulo, Tiago aqui nos aborda, né? Entre outros irmãos, João, Pedro, todos eles que foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita pela influência do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é o homem que quis dizer qualquer coisa na Bíblia, não, igreja. Eles foram instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que queriam escrever que não foram, né, ali conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não entrou na Bíblia. Por isso que existem os livros apócrifos, né? Não vou entrar nisso, mas vamos lá. Então, é isso que nós temos que entender. Claramente, mas, né, aqui, entender que idolatria é uma falsa doutrina, igreja. É uma falsa doutrina. É um impulso desenfreado, um desejo que nos transborda acima do que é eterno. Viva pelo que é eterno, não pelo que é terreno, para que você não se frustre e muito menos deixe de viver o que Deus tem para você. Amém? Fica aqui, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor ao seu coração. Uma cegueira por coisas carnais. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa cegueira, né? De um jeito desenfreado de conquistar, de querer, de sorrir a qualquer custo, de viver sucesso, fama, dinheiro. E a pessoa vive de qualquer jeito, até alcança esse patamar, mas chega lá no auge. Fala as mesmas coisas que Salomão disse no fim da sua vida. Tudo não passou de vaidade. O que adiantou ganhar os céus e a terra? Os céus não ganhou, né? O que adiantou ganhar a terra toda e perder minha alma, minha salvação? Então não adianta. O que o homem pode oferecer pela salvação se a salvação vem por crer e crer no Senhor Jesus Cristo? Pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não viveu o propósito de Deus, se não praticou a palavra de Deus, se não foi íntegro ao Senhor, se não entrou na aliança de Cristo Jesus para a salvação eterna, não adianta ter nada. Amém? Então, é isso aí. Temos que ter o desejo de conhecer o Senhor acima de tudo, igreja. Então, de uma forma bem simples e eficaz, que eu quero dizer aqui para você, tudo aquilo que conscientemente ou inconscientemente queira roubar o primeiro lugar de Deus em sua vida, sejam em ações, sejam em pensamentos, sejam em desejos, lembre-se que isso se torna uma idolatria. E você passa de agradar a Deus a desagradar a Deus. Então, faça uma reflexão. Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento, raciocínio, para você avaliar os teus caminhos, avaliar o que você está fazendo da tua vida, seja no espiritual ou seja no físico, no terreno. E você, toma uma postura de agradar a Deus acima de tudo. Fazer a vontade do Senhor. Não estou falando para você se tornar um religioso, pelo contrário, não é a religião que salva. Estou falando para você ser zeloso, para você buscar intimidade com Deus, que quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto você mais bate, mais a porta do Senhor vai ser aberta. E você vai ser íntimo do Senhor, amigo do Senhor. Amigo do Senhor. A palavra de Deus fala sobre amigo do Senhor. Sabe o que eu lembro? Lá atrás, lá com Enoque, bem no início da origem humana, a gente vê que Enoque se tornou um amigo de Deus, porque ele praticou a palavra, ele era zeloso. E o que Deus fez por ele? Subiu vivo. Não passou nem pela morte. Deus levou assim, ó. Imagina eu aqui falando com você, do nada sobe pro céu. Corpo, tudo. Foi isso que Deus fez com ele, porque ele era amigo de Deus. Então, é possível você se tornar amigo de Deus também. Basta querer. Basta querer. Renuncia o que está afastando você de Deus. Renuncia aquilo que bloqueia você de falar com Deus. Renuncia qualquer tipo de pecado que você viva, que você goste.
Porque pecado para a nossa carnalidade, igreja, para a nossa carne, é uma delícia, é ótimo. Satisfaz os desejos. Mas lá dentro, igreja, mata. Porque o pecado mata. Mas Deus vivifica, traz vida e vida em abundância. Você crê? Então receba em nome de Jesus. Vamos agradar a Deus em oração? Pai, te agradeço de todo o meu coração por esta palavra tão profunda, Pai, que nunca deveríamos ter esquecido ela, Pai. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, livre-se dos maus caminhos para que você conheça a Deus. Aquele que busca o Senhor certamente encontrará. Aquele que realmente que perde a sua vida por amor ao Senhor, acha-a, vai ganhar a vida e não vai perder. Pai, aquilo que para nossa carne, nossa natureza humana parece ser perdas, para ti é ganho, Pai. Porque para o reino dos céus o pequeno é grande, o pobre é rico. Ó Deus, faça os meus irmãos entendessem, Deus, o princípio de louvar a Deus em espírito e em verdade. O princípio de agradar a Deus acima de tudo e de todos, Pai. Não é a fama, não é o sucesso, não é a riqueza, não é, Senhor, os benefícios que pode ter nessa terra, Senhor, que possam ser maior do que sermos amigos do Senhor, íntegros ao Senhor. Porque Jó, Senhor Deus, ele era um homem assim, muito rico, muito poderoso onde ele vivia. Era o mais rico daquele Oriente, Pai, o mais rico daquela região. Tinha tudo, não faltava nada para ele. Até o diabo disse para ti, Deus, lógico que ele não vai pecar contra ti, ele tem tudo. E o Senhor guarda ele de tudo. Agora toca nele, tira dele as coisas. E assim o Senhor permitiu, Pai. E o diabo tirou tudo dele, tirou os filhos, matou os filhos, fez a esposa dele ficar contra ele. Pai, ele teve, Senhor Deus, uma doença no corpo inteiro, que ele coçava com um caco de telha, Senhor. Os amigos, que eram os amigos dele, Pai, condenou ele. Pai, ele perdeu toda a sua riqueza. Não tinha mais nada, Pai. E ele falou assim, glórias a Deus, porque nu eu vim a essa terra e nu eu vou voltar. Meu coração não está nisso, meu coração está no Senhor. Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, e ali o Senhor, Pai, fez honrar aquele homem pela conduta, pelo comportamento dele, porque ele entendeu o que é servir a Deus. Não é o que o Senhor dá para ele, Pai, mas é o que o Senhor é para ele. É vida em abundância, Pai. E ali o Senhor restituiu, Senhor Deus, em dobro na vida dele. E o Senhor foi honrado e aquele homem foi abençoado. Que os meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite, Pai, entendam, meu Deus, Pai, que não importa o que venhamos passar, não importa o que venhamos perder aos nossos olhos por amor a Ti, Pai. O que importa é ser íntimo do Senhor, é ser amigo do Senhor, porque a Tua palavra nos garante, agindo Deus ao nosso favor, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa nos destruir para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor venceu o mundo, venceu as trevas, venceu a morte, venceu tudo e nos deu vida e vida em abundância para aqueles que crê, Pai, aqueles que verdadeiramente Te servem, porque o Senhor fala que o Senhor procura na terra verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam em espírito e em verdade, aqueles que Te amam em espírito e em verdade. Não basta falar que Te ama, Pai, tem que praticar o Evangelho, assim demonstrando o quanto Te ama. E o Senhor seja honrado e glorificado. E todos que recebam essa palavra digam amém, glórias a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fico muito feliz por você estar aqui comigo aprendendo. Nós estamos aprendendo cada dia mais. Igreja, entenda que isso é fundamento, tá? Isso tudo que nós estamos conversando é fundamento. Se você guardar no teu coração e buscar na palavra, você vai entender que tudo que está saindo dos meus lábios não é nada de mim. Não é eu que estou criando uma religião, criando um ensinamento. Não, está escrito. E você praticar o que a palavra de Deus diz, certamente você vai conhecer esse Deus glorioso, maravilhoso, Príncipe da paz, Deus forte, Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que nunca nos abandonou e aquele que sempre, desde a criação da humanidade, sempre quis ter um relacionamento profundo conosco. Então você tem a oportunidade. Seja amigo de Deus. Busque o Senhor com todo o seu coração. Seja sincero, seja íntegro. Não se venda, não se corrompa por nada. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã por mais uma palavra. Fica com Deus.